Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que bom, gente! Chegou mais um dia de aula, o último dia de aula da semana, sexta-feira, e estamos aqui, tá certo? Que bom! Vamos orar? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Que bom! Hoje é sexta-feira, tá certo? Nós vamos ter aula de história e vamos ter reforço, tá bom, meus amores? Nós iremos fazer, em história, nós iremos fazer as páginas 38 a 40, tá certo? De história. Ok? Nós iremos fazer a página 38 e 40. O nosso assunto é capitanias hereditárias, tá certo? E vamos falar o que é capitanias hereditárias, o que significaram elas, tá certo? Ao longo da aula. Vamos dar início? Vamos lá. Capitanias hereditárias. Devido à pirataria de outras nações europeias, o rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil. Mas isso custava muito caro. Portugal não tinha recurso. Então, criou-se um sistema, tá certo? Um sistema de colonização que não obrigasse a eles mandar dinheiro, né? Então, criou-se esse sistema. Dom João III, em 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias, tá? Dividiu o Brasil em 15 lotes, tá? E doou esses 15 lotes aos 12 donatários, tá certo? Escolhido entre as pessoas mais importantes. Então, quais eram essas pessoas mais importantes? Os militares, os fidalgos, tá certo? E os funcionários administrativos da colônia, que se encarregavam, tá, de garantir a posse das terras e explorá-las, tá, pagando a Portugal parte de todo o lucro, tá certo? Então, o que aconteceu com essa divisão, né, das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para os nobres, tá? Que exploravam a terra com seus próprios recursos, certo? Então, os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias. Por quê? Porque tinham um caráter vitalício. E o que seria um caráter vitalício? Caráter vitalício, ou seja, você podia se passar de pai para o filho mais velho, como herança. Então, essas terras estavam sempre passando de pai para o filho mais velho, tá certo? Como herança. Porém, o sistema da capitanias, tá, hereditária não deu bons resultados, não deu muito certo, tá certo? Então, o que aconteceu? Muitos donatários não se interessavam mais pelas terras, tá? Eles não mais se interessavam por essas terras que receberam, e outros não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, tá certo? E por outro lado, essas capitanias sofriam muitos ataques. De quem? Dos índios e dos franceses, tá? Então, o que acontece? São Vicente prosperou, tá? A capitania de São Vicente prosperou. Como? Devido à lavoura da cana-de-açúcar e da criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se também. Com o quê? Com a lavoura da cana-de-açúcar, na região onde o solo era muito fértil, tá certo? As outras capitanias, entretanto, sofreram por não possuir solo tão fértil. Devido às condições precárias do meio de transportes também da época, essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Tá? Para se ter uma ideia, gente,
Uma viagem da Bahia até Lisboa durava em média 2 meses, né? Tempo muito longo para solicitar uma ajuda. Tempo muito longo para quem queria ajuda naquela hora, certo? Então, o que aconteceu? Apesar dessas dificuldades, né? Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram as bases de colonização pela formação dos primeiros núcleos. E quais eram? São Vicente, tá certo? Em 1532, Olinda em 1537, Santos em 1545, tá? Além de preservar a posse da terra nas mãos de Portugal, tá? E apontar possibilidade de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar, tá bom? Então eles agora começaram a olhar para a lavoura da cana-de-açúcar. Tá certo, meus amores? Esse foi a nossa aula de história, tá bom? Vamos agora, vamos para o primeiro quesito do livro de história, ó, livro de história, tá certo? Essas são as páginas. Vamos para o nosso primeiro quesito. Primeiro quesito. Vamos lá. Da página 38. Ligue cada donatário às suas capitanias, tá certo? Então aqui eu tenho Duarte Coelho, Pero de Góes, Pero Lopes de Souza, Vasco Fernandes, Coutinho. Você vai ligar cada um desses nomes. Esse foi o nosso primeiro quesito. Segundo, quem Dom João III selecionou para doação de terras? Pinte os retângulos com as respostas corretas, tá? Então aqui eu tenho escravos, homens brancos e pobres, militares, fidalgos, alfaiates ou administradores de colônias. Então você vai pintar 3 retângulos com as respostas corretas, tá certo, meus amores? Vamos para o nosso terceiro quesito. Terceiro. Bora lá, terceiro. Em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Aí você vai escrever, tá certo? Quarto quesito. Use as palavras do quadro abaixo para completar o texto a seguir. Aí no quadro eu tenho 15, caráter vitalício, hereditário, tá? Capitanias hereditárias. E vocês vão completar as frases, tá certo? Vamos para o nosso quinto quesito. Quinto. Organize as letras e descubra o nome das 2 capitanias hereditárias. Então, vocês vão organizar, tá certo? As letras e vão colocar o nome das 2 capitanias hereditárias que prosperaram, tá? Vamos para o nosso sexto quesito. Sexto. Complete as informações a seguir. Rei que decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Qual o nome dele? Como se chama a pessoa que era favorecida com as capitanias? Quantidade de capitanias hereditárias, tá? A outra, cargos ou título de pessoas importantes escolhidas para serem os donatários das capitanias. Aí vocês vão escrever. Sétimo quesito. Sétimo. Circule de vermelho os motivos que não permitiram
permitiram a prosperidade das capitanias hereditárias. Aí eu tenho falta de recurso para colonizar, as capitanias não tinham grandes extensões de terra, ataques frequentes dos indígenas e dos franceses, haviam donatários demais para cuidar das capitanias hereditárias. Vocês irão pintar apenas duas com a resposta certa, tá, meus amores? Vamos para o nosso oitavo. Dadas as linhas do mapa do Brasil, aponte as capitanias. Então, vocês vão escrever os estados do Brasil, tá? Através desse mapa aqui, tá bom, meus amores? Bom, gente, esse foi o nosso livro de história, tá certo? Terminamos de explicar a atividade do livro de história, tá bom? Que estão nas páginas 38 a 40. Nós vamos agora para o livro de reforço, tá? E a gente sabe que o livro de reforço é o que mesmo? Quem lembra, o livro de reforço é apenas um complemento. Muito bem. O livro de reforço é apenas um complemento. E aí, a tia vai explicar agora o livro de reforço. E qual é o exercício que vocês irão fazer? Nas páginas 87 e nas páginas 88, tá? 87 e 88. Vamos lá ver como é que a gente vai fazer. 87, vamos para o nosso primeiro quesito. Primeiro. Complete as frases e a cruzadinha. Então, aqui eu tenho a letra A, B, C e D, né? Então, a letra A. Os 15 lotes de eram chamados de capitanias hereditárias. Vocês vão completar. Somente 2 prosperaram. Completa. As 2 se desenvolveram por causa da... As outras sofreram por não possuir solo tão fértil. Aí, quando vocês completarem essas frases, vocês irão completar a cruzadinha, tá? Que está aqui. Vamos para o nosso segundo quesito. Que razão levou Dom João III a doar as terras do Brasil? Quais foram essa razão que levou ele a fazer isso, né? Vamos para o nosso terceiro quesito. Por que os lotes eram chamados de capitanias hereditárias? Por que os lotes eram chamados de capitanias hereditárias? Esse foi o nosso terceiro quesito. Vamos para o nosso quarto quesito. Pinte as letras B e M e descubra como eram conhecidas as pessoas responsáveis por cada capitania. Então, você vai pintar só as letras B e M e você vai descobrir o nome dessas pessoas, tá bom? Vamos para o nosso quinto quesito. Observe o mapa das capitanias hereditárias e responda. Letra A. Quem decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias? Letra B. Você identifica no mapa nomes de estados que existem até hoje? Escreva o nome desses estados, tá certo? Meus amores, este foi o nosso livro de reforço, tá certo? Essa foi a nossa aula de sexta-feira, tá bom? Mas não terminou ainda não, tá? Gente, nós estamos, hoje, sexta-feira, é o dia do meio ambiente. Quem já ouviu falar no meio ambiente? Todo mundo, né? Quando nós estávamos na escola, a gente sempre comemorava, de alguma forma. Então, não vai ser diferente. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu quero saber de vocês o que é meio ambiente. Vocês sabem o que é? Aí, muitas vezes, a gente diz assim, meio ambiente é árvores, animais, água,
Meio ambiente é isso também. Mas o meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca. Então, água, animal, plantas, árvores, prédios, avenidas, ruas, tá certo? Tudo isso faz parte do nosso meio ambiente, tá certo? Então, o meio ambiente é o conjunto de coisas vivas e não vivas. Tá certo? Visto isto, o que é que eu vou querer que vocês façam? Primeiramente, eu vou dizer para vocês uma coisa. A tia ficou muito triste. Por quê? Porque a tia lançou com vocês o quê? Um desafio matemático, né? E eu percebi que não me entregaram, tá certo? Eu sei, eu entendo. Foram muitas contas e eu entendo o lado de vocês também. Porém, houve uma criança que representou todos vocês, tá certo? Essa criança, ela me enviou o vídeo, tá certo? Com esse desafio pronto, tá bom? E hoje eu vou enviar esse vídeo no grupo, tá certo? Do 4º ano, pra gente ver. E ele representou, né? Toda a turma do 4º ano, tanto da manhã como da tarde, né? O nosso coleguinha, o nosso amiguinho Arthur Guilherme. Né, ele me enviou esse vídeo e hoje eu estarei enviando para o nosso grupo, tá certo, meus amores? Então, o que é que eu vou querer que vocês façam agora? É um novo desafio. Como hoje é dia do meio ambiente, então o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, com a autoria de vocês, vocês me façam, pode ser um poema, tá certo? Um poema. O que é poema? São versos e rimas, né? Estrofes, linhas de estrofe, e com a autoria de vocês, relacionada ao meio ambiente. Ou uma paródia. E o que é paródia? É qualquer imitação engraçado de uma obra, tá certo? Então você pega uma obra sobre o meio ambiente e faz uma paródia, né? Uma imitação engraçada, né? Algo cômico, tá certo? Sobre o meio ambiente. Ou então vocês irão cantar uma música. Fica aí a escolha de cada um de vocês, tá certo? Eu queria muito que vocês fizessem isso e enviassem. Agora eu vou querer que vocês enviem para o grupo, nosso grupo, tá certo? Que é o grupo do 4º ano, né? Lógico. Mas a tia preparou também, a tia não deixou sem fazer nada não, a tia não vai fazer sim. A tia preparou aqui um hino muito bonito, falando sobre o meio ambiente, sobre a preservação, tá certo? Desse meio ambiente. Mas, gente, peça para a mamãe, para o papai aumentar bem alto a TV, o som do celular, e eu quero ouvir vocês cantando esse hino. Todo mundo sabe, eu acredito. Vamos cantar, todo mundo. Salvem o nosso planeta, salvem o nosso país, salvem a nossa Amazônia, o nosso verde está por um triz, o mico-leão dourado, o boto rosa também, o dedo de Deus já criou, o homem mexeu, destruiu, desbotou. Salve o meu futuro, eu quero um amanhã sem medo, sem crianças pelas ruas, pedindo um pedaço de paz. Salve meu futuro, eu quero respirar puro, 500 anos quero bis, dá tempo de ser feliz. Salvem o nosso país, salvem a nossa Amazônia, o nosso verde está por um triz, o mico-leão dourado, o boto rosa também, o dedo de Deus já criou, o homem mexeu, destruiu, desbotou. Eu quero um amanhã sem medo, sem crianças pelas ruas, pedindo um pedaço de paz.
sol em meu futuro. 500 anos quero bis, dá tempo de ser feliz. Deus, ilumina essa nação e põe amor nos corações. Deus, ilumina essa nação e põe amor nos corações. Os que governam a minha, a nossa pátria amada. Brasil. Brasil. Tá certo? Gostaram, gente? Bom, que bom, né? Então, terminou. Eu quero que vocês cantem bem alto, tá certo? Esse hino, que ele é muito bonito e ele é bem conhecido. Tá, meus amores? Olha, não esquece também. Nós vamos ter de 1h30 o nosso encontro, tá certo? Você aí, eu daqui, e nós vamos nos divertir muito, tá certo? Logo mais de 1h30 da tarde, tá, meus amores? Por hoje é só, tá? Um grande beijo, um bom final de semana para todo mundo. Que o Senhor, Ele proteja cada um. Cuidem-se, álcool gel, lava a mão, máscara e Jesus na frente. Tchau, meus amores, boa aula para vocês. Tchau!